Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que caracteriza uma proposição. Então, nós temos 5 alternativas e ele quer saber qual das 5 vai ser uma proposição. Então, 4 não são e uma é. Aí, na nossa apostila, tem o link da aula, onde você pode ver essa explicação aqui, beleza? Mas o que eu explico lá? Que para ser uma proposição, precisa ser uma afirmação e essa afirmação não pode conter uma indefinição. Como assim? Aqui na letra A ele disse, o número x não é divisível por 2. Quando a gente coloca uma letra para substituir um número, significa que a gente tem uma coisa que a gente chama de incógnita, algo que a gente desconhece. Eu não conheço quem é o x. Então, ele pode ser um número divisível por 2 ou pode não ser. Mas fica essa indefinição, porque eu não sei de que número ele está falando. Assim, isso não pode ser uma proposição, porque, embora seja uma afirmação, há uma coisa aqui que eu não consigo identificar. Na B é a mesma coisa. Nós temos aqui um sujeito indefinido. Aquele filósofo é estudioso. Mas qual filósofo? Para mim saber se ele é estudioso ou não, ou para saber qualquer coisa dele, eu preciso saber exatamente que filósofo é aquele, certo? No nosso contexto, na nossa questão, a gente não sabe de quem é que ele está falando. Então, esse sujeito aqui, que para nós é indefinido, porque nós não sabemos de quem ele está falando, então isso faz com que isso aqui não seja uma proposição. Letra C. Novamente, nós temos aqui a incógnita. 2x menos 5 vai dar um número maior ou igual a 13. Eu não sei. Dependendo do número vai ser, dependendo do número não vai ser. Então, como está indefinido, isso aqui não é uma proposição. D. Este é um número primo. Este? Este quem? Que número é esse? É um 5? É um 10? É um 12? Eu não sei. Então, eu não posso julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, só nos resta a alternativa E, que é a resposta correta, porque aqui ele usa um sujeito definido. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Aqui dá para julgar como verdadeiro ou falso, né? Isso é verdade? Não, isso é mentira. Porque o sujeito aqui ele é definido, tá bom? Então, isso aqui é o conteúdo do que diz respeito à definição de proposição. É a primeira coisa que eu explico no conteúdo de lógica proposicional da nossa apostila, tá bom? Então, qualquer dúvida você pode ver lá. 5 craques foram acusados de esconder a bola de João. Ao chegar ao campo para o jogo, irritado, João os questiona. João questionou acerca da bola dele, cada um falou uma coisa. Quem escondeu a bola de João, sabendo que apenas um dos craques mentiu e somente um deles escondeu? Então, veja, nós temos um culpado e um mentiroso, certo? Então, usando esse conhecimento de quem tem um mentiroso no meio da galera, nós vamos descobrir quem é o culpado. Para o pessoal que lê o edital e o que é cobrado, aqui entra com aqueles problemas de raciocínio lógico, onde não tem um conteúdo específico, certo? Aqui são questões que você resolve mesmo sem estudar algum assunto específico, porque na verdade a gente faz uma avaliação. O que a gente vai fazer para resolver essa questão? Nós sabemos que tem um único mentiroso aqui nessas falas, certo? Então eu vou pegar os indivíduos de um por um, assumir que um deles é mentiroso. Se eu encontrar um choque de informações, significa que eu fiz uma pressuposição errada. Tá certo? Então, quando eu for resolvendo, você vai entender melhor. Então, vamos lá. Nós sabemos que tem um mentiroso. Então, nós vamos assumir, primeiramente, que o Paulo é o mentiroso, certo? Então, se ele é o mentiroso, veja o que ele falou. Eu não fui, responde Paulo. Se Paulo é o mentiroso e disse que não foi ele, então isso significa o quê? Que Paulo é o culpado, porque ele está mentindo conforme as nossas pressuposições. Só que essa questão tem um problema, porque quando eu olho para a última frase, o Pelé disse o seguinte, o Paulo está falando a verdade. Espera aí, se o Paulo está mentindo, e aí o Pelé endossa dizendo que ele está falando a verdade, significa que nós temos dois mentirosos na história, certo? Assim,
o Paulo não pode ser o mentiroso, porque se o Paulo estiver mentindo, o Pelé vai estar mentindo junto com ele, e eu não posso ter dois mentirosos. Assim, quando Paulo diz eu não fui, ele só pode estar falando a verdade, senão mais alguém cairia na mentira com ele. Logo, Paulo não é o culpado. Ele está dizendo que não foi ele e não foi. Veja, gente, o Paulo ele não é o culpado e nem é o mentiroso. O Pelé não é o mentiroso, né? Porque senão eu teria dois mentirosos. Mas eu não posso dizer que o Pelé é inocente ainda. Eu só posso dizer que ele não mentiu, tá certo? Por que eu posso excluir o Paulo da lista de culpados? Muito simples, porque ele disse claramente, não fui eu. E se eu assumir que ele é mentiroso, dá problema, porque eu vou achar mais mentiras, certo? Então vamos lá. Paulo está falando a verdade, Pelé também está falando a verdade, então eu não preciso me preocupar mais nem com essa e nem com essa frase aqui. Vamos olhar para essas três do meio aqui e encontrar algum problema. Beleza, se a gente não pode dizer que o Paulo é mentiroso, talvez o Pablo seja o mentiroso, né? Então vamos ver se a gente acha mais de um mentiroso. Se não achar mais de um mentiroso, é porque a gente está seguindo certo. Então, supondo que o Pablo é mentiroso, o Pablo está acusando quem? O Pedro. Mas como ele está mentindo, conforme a nossa pressuposição, isso não é verdade. Aí o Pedro e o Pepe também vão falar. Se eu estou assumindo que o Pablo é mentiroso, eu tenho que assumir como verdade tanto esse quanto esse. Aí o Pedro vai acusar quem? O Pepe. Beleza, eu estou assumindo que ele está falando a verdade, então o Pepe de fato é o culpado, né? Mas vamos ver se vai dar problema na frase de baixo. O Pepe está dizendo o quê? O Pablo está mentindo. Gente, a gente assumiu que o Pablo é o mentiroso, não é isso? E aí o Pepe está dizendo que ele é mentiroso. Assim fica o Pablo mentindo, aí o Pedro dizendo quem é o real culpado, e o Pepe também está falando a verdade. Então fica Pablo mentiroso, Pedro e Pepe falando a verdade. Logo, eu não tive nenhum choque, então, de fato, o Pepe é aquele que escondeu a bola. Mas talvez você fique assim, poxa, professor, não ficou muito claro para mim esse argumento seu. Então faz assim, vamos supor que o Pablo está falando a verdade? Bora ver o problema que isso vai dar? Por quê? Se o Pablo está falando a verdade, o Pepe está mentindo, chamando ele de mentiroso. Não é assim? Então, veja, o Pablo acusa o Pedro acusa o Pepe, não é isso? E o Pepe chama o Pablo de mentiroso. Então, peraí. Se o Pablo fosse alguém que fala a verdade, o Pedro deveria ser o culpado. E se o Pedro é o culpado, ele está mentindo na hora de acusar o Pepe, e o Pepe está mentindo, chamando o Pablo de mentiroso. Tá vendo que eu encontrei dois mentirosos? Se eu assumir que o Pablo está falando a verdade, então eu tenho certeza que Pedro é o culpado. Mas isso me leva a um problema. Que problema? O problema do Pedro mentir, acusando o Pepe, e o problema do Pepe chamar o Pablo de mentiroso. Viu que deu problema? Então, gente, é claro que o Pablo está realmente falando a verdade. Perdão, o Pablo de fato é o mentiroso igual a gente supôs. E a gente chega aqui no Pepe. Mas aí a gente vai continuar para a gente poder ver que vai dar problema se a gente chamar outra pessoa de mentirosa, tá bom? A gente chamou o Pablo de mentiroso, deu problema. O Paulo de mentiroso. A gente chamou o Pablo de mentiroso, conseguiu resolver a questão. Vamos chamar o Pedro de mentiroso? Vamos ver se vai dar problema? Beleza, vamos chamar o Pedro de mentiroso, certo? Se o Pedro está mentindo, beleza? Então o Pablo está falando a verdade. O Pablo está acusando o Pedro. Só que aí o Pepe chama o Pablo de mentiroso. Mas espera aí, gente. Se o mentiroso é o Pedro, o Pepe não pode chamar o Pablo de mentiroso, certo? Então nós teríamos o Pedro mentiroso e o Pepe mentiroso. Gente, essa questão ela não é simples, ela faz um bolado na cabeça da gente mesmo. Mas vale a pena você analisar tudo isso que eu falei e estudar bem essa questão e descobrir quem é o mentiroso, certo?
Então é assim que resolve. Você pressupõe que alguém é mentiroso. Se mais alguém for pego na mentira, você vai ter um problema de ter dois mentirosos quando só pode ter um. O único caso onde eu assumo que alguém é mentiroso e não acho ninguém mais mentindo é nesse aqui, onde eu chamei o Pablo de mentiroso, certo? Então, eu acabei de pegar o Pedro e chamar de mentiroso e acabei achando mais alguém na mentira também, beleza? Então, essa foi a questão 2, não é fácil mesmo, então vamos prosseguir. Vamos julgar aqui então a afirmação que vale 1. Em um grupo de 25 pessoas, pelo menos 3 pessoas aniversariam no mesmo ano. Verdade. O que ele está dizendo? Quando eu tiver 25 pessoas, não vai ter jeito se eu distribuísse elas em grupos pelos meses que nasceram. Olha, quem nasceu em janeiro vem para cá, quem nasceu em fevereiro vem para cá e por aí vai. Seria impossível não ter um grupo com pelo menos 3 pessoas, certo? Seria impossível não montar um grupo. Imagine que você está num lugar que tem 12 salas. Cada sala tem um mês do ano. Tem a sala janeiro, a sala fevereiro, a sala março. Ele fala, gente, cada um corre para a sala cujo mês é o mês do seu aniversário. Ele está dizendo, pelo menos uma sala vai ter que ter 3 pessoas, certo? Por quê, gente? Pensa comigo. Por mais que a divisão fosse a mais perfeita possível, na hora lá, já que você tem 12 salas, você pegasse 12 pessoas que nasceram de janeiro a dezembro, você colocasse uma em cada sala, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então você já tem uma pessoa em cada sala. Se você pegasse mais 12 pessoas e distribuísse elas direitinho, colocando uma em cada sala, você já teria 2 pessoas em cada sala. Uma em cada sala do primeiro grupo e uma em cada sala do segundo grupo, certo? Então você já tem 2 pessoas em cada sala. Na hora que você vier com a 25ª pessoa, cada sala já tem 2 indivíduos. Então é impossível, na hora de colocar ele, evitar de que uma sala tenha pelo menos 3 pessoas. Então ficaria várias salas com 2 e uma sala com 3 pessoas. Ah, mas a questão está dizendo que essa divisão é tão perfeita? Não, gente. Uma sala poderia ficar com 5, outra não poderia ficar com nenhum, outra ficaria com 7. Não importa. O fato é que pelo menos uma sala tem que ter pelo menos 3 pessoas. Por mais que eu fosse cuidadoso na hora de dividir elas, de escolher as pessoas pela data de nascimento, se eu tiver 25 pessoas, uma sala vai ter que ter pelo menos 3 pessoas. Talvez tenha 4, talvez tenha 5, talvez tenha 10. Eu não sei. Por mais que você escolha pessoas na rua, a dedo, tendo 25 pessoas para distribuir conforme os meses do nascimento, um mês ia ter que ter 3 pessoas. Não dá para correr disso. Então, gente, a afirmação 1 é uma afirmação verdadeira. Então, ela já entra na nossa contagem que a gente vai fazer daqui a pouco. Afirmação que vale 2. Todas as sentenças contraditórias são equivalentes. Isso é verdade. Como assim, professor? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não faz sentido você resolver essa questão se você não viu a parte ainda de lógica proposicional onde eu explico o que é uma contradição, o que é uma tautologia, tá certo? E também aonde eu explico o que são proposições equivalentes. Só que você tem que estar a par de 2 tópicos da lógica proposicional que eu explico aí na nossa apostila que está no link da descrição. Proposições equivalentes e contradições, tautologias e coisas do tipo, tá certo? Então vamos lá, deixa eu explicar para você que já estudou. Se não, é bom você ler lá o conteúdo primeiro. Então, ele vai falar aqui de sentenças contraditórias. O que é uma sentença contraditória? Quando eu faço operações com proposições, deixa eu pegar aqui, imaginar uma tabela verdade. Aqui eu tenho uma linha que é da tabela verdade da proposição P. Aqui eu tenho uma linha da tabela verdade que eu chamo de proposição Q. Aí aqui eu faço uma determinada operação de conjunção, de disjunção, tudo isso aí está explicado lá. E não importa agora. Quando é que ela dá contradição? É quando ela é falsa por completo. Eu faço as operações e a resposta final vai dar falso. Quando todas as linhas dela são falsas, isso significa que eu tenho uma contradição. Aí aqui eu tenho uma outra proposição composta.
De novo, eu faço as operações com elas. Proposição P, proposição Q, e aqui eu faço a minha operação. Essa operação é diferente dessa, certo? Bom, e aí ela vai dar contradição quando as respostas finais sempre derem falsas. Então, isso significa que ela deu uma contradição, tá certo? Olha só, o que são proposições equivalentes? São aquelas proposições onde a operação final é igual para todas elas. Por exemplo, se tudo deu falso nessa e tudo deu falso nessa, elas são equivalentes. Se tudo deu verdadeiro nessa, tudo deu verdadeiro nessa, elas são equivalentes. Se a primeira é verdade e as outras são falsas, e aqui a primeira é verdade e as outras são falsas, elas são equivalentes. Então, o que manda é essa linha final aqui. Se elas são iguais, elas são equivalentes. Se o enunciado disse para mim que essa deu uma contradição, ou seja, todo mundo é falso, essa deu uma contradição, ou seja, todo mundo é falso, o que eu sou obrigado a concluir? Que elas são equivalentes, elas valem a mesma coisa. Mais uma vez, repito, se você não viu a explicação desse conteúdo ainda, você não vai entender o que eu estou falando, beleza? Então, 2 realmente é verdade. Bom, pessoal, vamos julgar essa aqui, que vale 4, né? A sentença não P e P é uma contradição. Para você resolver isso aqui, você precisa lembrar da minha aula onde eu explico números de linhas da tabela verdade e da aula onde eu explico a questão de operações com tabelas verdades e sobre o que eu acabei de explicar aqui em cima sobre contradição, tautologia e essas coisas, tá certo? Então vamos lá. Eu expliquei na aula que quando eu tenho uma única letra, uma única proposição, a minha tabela verdade vai ter 2 linhas, certo? Então, inicialmente, se você estiver querendo me seguir aí, em primeiro lugar, você vai desenhar só essa parte aqui, tá? Só essa aqui. Aí, escreve a letra P e cria 2 linhas, tá? Tudo isso aqui, ó, esquece. Só aqui, ó, só esse retângulozinho que eu estou circulando aqui. Escreve o P. Aí só tem 2 possibilidades para uma proposição. Verdadeiro ou falso, certo? Aí você já sabe que você vai ter que usar também a negação do P, que é o não P. Então, você já puxa mais uma coluna para cá, com 2 linhas, aí escreve o não P. O que é o não P, gente? É o contrário do P. Então, se nessa linha está verdadeiro, aqui eu coloco falso. Se aqui está falso, aqui eu coloco verdadeiro. Agora, você vai puxar mais uma coluna, desenha as linhas, e aqui você vai escrever a operação não P e P, igual eu escrevi aqui, certo? A gente já aprendeu lá na nossa aula sobre conjunção do conectivo E, nós precisamos sempre, para que a proposição seja verdadeira, que todas as proposições simples sejam verdade. Veja só, não P e P. Aqui eu tenho uma falsidade e uma verdade. Não está tudo verdadeiro. Então, no final das contas, isso aqui vai dar falso. Por que eu estou olhando da esquerda para a direita? Porque primeiro começa com não P, depois vai para o P. Se bem que a ordem aqui não muda. Então, vamos lá. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, também vai dar falso, porque o conectivo E exige que todo mundo seja verdade. Caso contrário, vai vir uma falsidade. Como todas as linhas da minha tabela verdade está dando falso, significa que isso aqui é uma contradição. Uma contradição é uma tabela verdade onde todas as suas linhas são falsas, certo? Então, aqui, ó, todas as linhas são falsas. Logo, isso aqui, de fato, é uma contradição. Logo, essa aqui também é uma afirmação verdadeira. Última, que vale 8, diz: uma sentença composta é chamada tautologia quando o seu valor lógico sempre for falso. Gente, isso aqui está errado, certo? A questão é a seguinte: a tautologia é quando dá tudo verdade. Quando dá tudo falso, é contradição, certo? E é por isso que a letra, a que vale 4, foi verdade, porque tudo que deu falso é uma contradição. Então, ele trocou. Para ser tautologia, todas as linhas têm que ser verdade. E aqui ele está dizendo que para ser tautologia, todas as linhas têm que ser mentira, certo? Então, essa aqui ela está errada por isso. Ela confundiu o termo tautologia e contradição, tá bom? Então, o que a gente faz agora? Nós temos aqui essas verdadeiras, nós vamos somar os pontos. 1 mais 2, 3.
3 mais 4, 7. Então, o somatório deu 7, logo a alternativa B é a correta. Quarta questão, uma questão de sequência. Qual é a soma dos dois próximos números da sequência? 1, 3, 3, 9, 27, 81. O que eu percebo? A partir desse número aqui, nós temos uma multiplicação por 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, pressuponho que o próximo número vai ser 81 vezes 3, que no caso daria 243. E o próximo número seria 243 vezes 3, ou seja, 729, certo? Então, eu achei os dois próximos números. Aí ele quer que a gente faça a soma dos dois números. Então, eu vou somar 243 mais 729. Monta a sua continha aí e você vai encontrar 972. Então, a letra D é a resposta. Quinta e última questão dessa prova. Retirando-se sucessivamente e sem reposição 2 bolas de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 pretas, qual é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? Então, vamos lá. Nós temos uma urna com 8 bolas, 3 azuis e 5 pretas. Ele vai puxar 2 bolas lá de dentro sem reposição, ou seja, ele puxa e sem devolver a que já puxou, ele puxa outra, tá bom? Quando a gente trabalha aqui com probabilidade, a gente trabalha com frações, onde embaixo eu tenho todas as possibilidades e em cima o que me interessa. Quando ele vai puxar a bola pela primeira vez, tem 8 bolas lá dentro, né? 3 azuis e 5 pretas. 3 mais 5, 8. Dessas 8 bolas, 5 delas interessam ele, porque ele quer puxar a bola preta. Então, ele tem um total de 5 sobre 8 de chance de puxar a bola que ele quer. Aí, a gente vai multiplicar com a segunda possibilidade. Que possibilidade é essa? De puxar mais uma bola preta, certo? Aí, vamos lá. Quantas bolas tem lá dentro? 7 bolas, porque ele acabou de sacar uma das bolas, não é isso? Quantas bolas interessam ele? Bom, eram 5 pretas, ele já puxou uma preta, ele quer puxar outra preta. Então, agora ele tem 4 bolas pretas que interessam ele dentro daquela urna. Então, 4 sobre 7. A chance disso acontecer, a gente faz o quê? Multiplica. 5 vezes 4 vai encontrar 20. 8 vezes 7 a gente encontra 56. Então, a chance de um indivíduo meter a mão naquela urna e puxar 2 bolas pretas é um total de 20 sobre 56. Ou seja, se ele tentar 56 vezes, ele vai acertar 20 delas. Essa é a probabilidade. Mas aí, quando eu olho para as alternativas, não tem ninguém parecido com isso. Então, o que eu posso fazer? Simplificar a minha fração. Eu vejo que tanto o 20 quanto o 56 são números pares. E todo número par pode ser simplificado por 2. Então, eu vou dividir 20 dividido por 2 e 56 dividido por 2. Simplificação de fração, tem que dividir em cima e embaixo. 20 dividido por 2 dá 10. 56 dividido por 2 dá 28. Então, a chance dele é 10 sobre 28. Se ele tentar 28 vezes, provavelmente ele vai acertar 10. Mas, de novo, não tem o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uma simplificação. O 10 e o 28 são pares, são divisíveis por 2. Então, de novo, eu vou dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. 10 dividido por 2 dá 5. 28 dividido por 2 dá 14, ou seja, 5 sobre 14. Se ele tentar 14 vezes, provavelmente ele vai conseguir acertar 5 vezes, puxando bolas pretas. Isso aqui é o que está de acordo com a alternativa C.